Deus, som. Amém, irmãos? Paz do Senhor. Glória a Deus. 6:01, 18 horas e 1 minuto. Vamos começar o nosso culto esta noite. Convido os irmãos a abrir Isaías, capítulo 53. Esperar aqui a projeção. Amém. Todos? Podemos ler? Amém. Quem creu em nossa mensagem? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele nós não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não abriu mão de cumprir o justo plano de Deus, o justo juízo de Deus, em se entregar pelas nossas iniquidades e pelas nossas debilidades. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Obrigado por estarmos na tua casa esta noite. Tenha liberdade entre nós. Nós te pertencemos. A tua igreja pertence a ti. A noiva pertence ao noivo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Nós pertencemos a ti. A igreja é sua, tenha liberdade no nosso meio. Recebe, Deus, a adoração da tua igreja esta noite. Recebe, Senhor, a adoração do teu povo. Que o teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar. Tenha total liberdade neste lugar. Recebe a nossa adoração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Lava-nos, ó Deus, com o sangue do Cordeiro. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Toda vez que agimos mal, que fizemos coisas que te desprezamos no nosso dia a dia, nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados.
lava-nos com o teu sangue. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cada dia mais atraídos para ti, atraídos pelo teu amor, atraídos para a tua presença, em te conhecer cada vez mais profundamente. Revela-te a nós, Senhor, revela-te a nós como um bom amigo que anda todos os dias junto conosco. Nos permita caminhar contigo todos os dias. Recebe a nossa adoração, tenha liberdade em nosso meio. A igreja te pertence e nós te glorificamos. Seja exaltado neste lugar. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvaremos ao Senhor. Amém. Boa noite. Vamos louvar o nosso Deus. Esse louvor diz que mesmo da fonte seca, o Senhor faz brotar nova vida, porque o Senhor opera milagres ainda hoje. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e continuará sendo amanhã. Amém?
Estamos felizes porque sabemos que em Jesus nós encontramos nossa verdadeira fonte, nosso verdadeiro amigo, pois não importa onde a gente vá, onde a gente procure, nunca a gente vai encontrar alguém como Jesus e quem Ele é e o que Ele pode fazer em nossas vidas, amém?
nossa fonte, nosso melhor amigo. É quem nos traz a vida eterna. E para que a gente possa andar com Ele, precisamos todos os dias olhar para o nosso coração e meditar se estamos verdadeiramente fazendo dele a nossa maior fonte, o nosso maior amigo, o melhor caminho. Todos os dias examinar o profundo do nosso ser, da nossa alma, para ver se não há algo em nós que está nos afastando dos caminhos de Jesus. Esse louvor é como uma oração que a gente tem que se fazer todos os dias, porque a Bíblia fala que aquele que está de pé cuide para que não caia. Por isso, todos os dias precisamos olhar para o nosso coração, porque todos os dias o pecado nos tenta. E a santidade, ela é um caminho constante que até a volta de Cristo nós vamos trilhar. Então, que você possa fazer essa noite essa oração, pedir para que Deus desperte o seu coração, que volte a queimar por Ele, que Ele renove o azeite, que mais uma vez a chama venha queimar no seu coração, Cristo, pela Tua palavra, que não haja indiferença em nosso coração, não haja orgulho, não haja qualquer coisa que possa nos afastar de Jesus.
gente acorde, Pai. Enquanto ainda há tempo, que a gente te busque enquanto ainda podemos buscar, Senhor. Que a gente te procure e te chame, meu Pai, enquanto o Senhor está perto, Deus. Que a gente bata a porta, meu Pai, porque o Senhor fala que aquele que bater a porta será aberta, meu Deus. Que a gente não fique indiferente ao Teu amor, ao Teu Espírito Santo, Pai. Que nessa noite, que em cada momento de nossas vidas, a Tua presença seja constante, Senhor. Vem nos despertar, meu Pai, que possamos ouvir a Tua voz e não estar indiferentes a ela, Senhor. Possamos ouvir o Senhor falar ao nosso coração, sem jamais estarmos indiferentes, Pai. Muitos podem pensar que o oposto do amor é o ódio, mas não, o oposto do amor é a indiferença. Nos ajude, meu Pai, a não estarmos frios perante a Ti. Renova o nosso amor, o nosso primeiro amor, meu Pai. Venhamos voltar aos Teus caminhos, Senhor. A gente pode nem perceber a distância, a gente pode achar que está tudo bem enquanto estamos totalmente afastados de Ti, oh Deus. Vem abrir nossos olhos, meu Pai, nossos ouvidos, que a gente se atente ao nosso redor, as Tuas maravilhas em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, que a igreja possa cantar mais uma vez. Desperta, desperta.
o Senhor em nossas vidas, Senhor. Nos ajude, meu Pai, a não nos gloriarmos por nós mesmos, meu Pai, mas que toda a honra e toda a glória seja dada sempre a Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, ser conosco essa noite, fala conosco, caminha no meio de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa abençoar essa vida do seu lado. Boa noite, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Bom estarmos na casa do Pai, e por isso estamos alegres, porque temos a certeza de que Deus está neste lugar. Amém? Alguns anúncios que nós temos para fazer, lembrando que durante a semana nós temos cultos aqui na igreja, então eu incentivo você a também estar presente durante a semana na casa de Deus. É importante, faz parte da vida cristã, nos ajuda a vencer a semana em meio a tantas lutas e dificuldades que nós enfrentamos. Estar na casa de Deus durante a semana renova as nossas forças para nós enfrentarmos os desafios de cada dia. E terça-feira nós estamos fazendo o culto pela manhã, o culto de oração. Esta é a última terça do mês, mas nós não vamos ter encontro feminino, vai ser culto de oração. Então eu quero convidar toda a igreja a estar presente na próxima terça-feira, às 9h30 da manhã. Nós estamos num propósito de jejum e oração, toda terça-feira. Então eu quero convidar. Aliás, eu quero convocar a igreja. Eu estarei aí, se Deus assim permitir. E nós estamos às terças-feiras orando. Orando pelo quê, pastor? Pela nossa igreja. Estamos orando pelo povo de Deus. Estamos clamando aos céus para que o Senhor possa unir esta igreja cada dia mais. Posso ouvir um amém? Então quero convocar você a estar conosco na próxima terça-feira, às 9h30 da manhã. Se você puder, venha em jejum e oração. Pastor, eu posso vir, mas eu não vou poder estar em jejum. Não tem problema, venha a si mesmo. Mas para aqueles que puderem, estejam presentes em jejum, pois nós estamos orando e entregando o nosso jejum nas mãos do Senhor. Tá bom? Quinta-feira, 7h30 da noite, nosso culto da semana. Nós temos estudado o livro de Provérbios. Algumas quintas-feiras nós estamos abrindo espaço para pessoas que nós estamos treinando, estamos ensinando a pregar, estamos abrindo oportunidade para que pessoas possam assumir o púlpito e pregar a palavra do Senhor. Então, nem toda quinta-feira a gente vai estar estudando Provérbios, eu estou abrindo o púlpito para algumas pessoas, mas sempre que eu estiver pregando, nós vamos estar estudando o livro de Provérbios. Amém, irmãos? Então venha toda quinta-feira, se você puder também, venha aprender mais da palavra do Senhor, tá bom? No final do culto nós temos uma cantina funcionando, e como eu tenho dito, a cantina é um espaço de comunhão. A nossa proposta é gerar comunhão entre o povo de Deus. E já me passaram aqui a relação, o negócio está bom, viu? Eu agradeço a todos que estão contribuindo para o festival de inverno, tem sido uma bênção. A gente tem conseguido promover comunhão no meio do povo de Deus. E hoje à noite, na cantina, tem chocolate, são bolos, né? Bolo de chocolate de cenoura com chocolate, bolo de milho, canjica, mousse de limão, paçoca caseira e milho verde. Então, não vá embora correndo, dê um pulinho lá atrás, faça um lanche, tenha comunhão, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Posso ouvir um amém?
não vá embora correndo, tá bom? Nós continuamos recebendo doações para os nossos trabalhos sociais. Nós temos um trabalho de arrecadar alimentos para montarmos cestas básicas e abençoarmos famílias, que se chama Campanha do Quilo. E quando você participa, saiba que você está ajudando famílias inteiras que estão precisando dessas doações. Nós temos um trabalho chamado Luz na Noite, que tem por objetivo visitar as pessoas que estão morando nas ruas, levando a palavra. Obviamente, nosso principal objetivo é levar o Evangelho de Cristo Jesus, mas também levamos um alimento sólido para que possam saciar a fome, e também levamos essas doações. E nesses meses mais frios, nós estamos dando prioridade aos cobertores e agasalhos. Então, se você puder participar, nos ajude, né, porque a gente vai estar levando esse material para essas pessoas. E também nós visitamos um abrigo infantil, onde nós participamos com leite integral. Pode ser de caixinha, pode ser em pó, o que você achar melhor. O importante é que você não fique de fora, o importante é que você participe deste momento, tá bom? Então, quando você vier para a casa do Senhor, traga a sua doação e participe, seja da Campanha do Quilo, seja do Luz na Noite ou do abrigo infantil. Se eu não me engano, não sei se tem alguém, se o Júlio está aí, mas esta semana vai ser a saída do Luz na Noite, não é isso? 28 e 29, não é isso? Ok. Então, sexta-feira, próxima sexta-feira, dia 28, Luz na Noite vai sair. Então, nós temos ainda mais uma semana para arrecadar esses materiais. E no sábado 29 sai o pessoal do abrigo, tá bom? Então, se você puder, ajude-nos a aumentar a quantidade de materiais que nós temos aqui na igreja, para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas. Posso contar com você? Amém? Então nos ajude nisso, por favor, em nome de Jesus. Tá bom? Nós temos 2 trabalhos de visita. Nós temos um grupo que faz visita aos lares, levando a palavra do Senhor a pessoas que estão com dificuldade de estar na casa de Deus, pessoas que estão impossibilitadas de se locomoverem até a igreja. E eu tenho pedido a ajuda de cada um de vocês, no sentido de nos ajudar a enxergar a ausência das pessoas. Às vezes, a gente só vai perceber a ausência de alguém, já se passou uma semana, 2 semanas, a igreja tem uma quantidade maior de pessoas, então às vezes fica difícil, a gente está resolvendo um problema, resolvendo o outro, e às vezes não percebe a ausência. Se você perceber a ausência de alguém, a primeira coisa que eu peço é que você entre em contato com essa pessoa. Você também é a igreja de Cristo. Posso ouvir um amém? Sua ligação vai fazer a diferença, uma mensagem de WhatsApp vai fazer a diferença na vida de alguém. Mas a segunda coisa que eu te peço é que você nos procure, porque a gente vai acionar o grupo para poder marcar essa visita, de repente levar a Santa Ceia, se a pessoa já não tem vindo à igreja há algum tempo, né? O diácono Fernando está à frente do trabalho junto com a sua esposa Rita, e a gente vai levar a Santa Ceia do Senhor para servir ao irmão ou à irmã que está sem vir à igreja. E nós temos um outro trabalho, um outro grupo que visita o Hospital Lourenço Jorge, um trabalho que acontece a cada 15 dias, né? O objetivo é visitar os enfermos, né? Mas hoje há uma limitação, somente 5 pessoas podem entrar para visitar os leitos, e o restante do grupo evangeliza do lado de fora. Nosso irmão Marcelo Porreca está à frente desse trabalho, e se você quiser participar, é só procurar, e a gente vai indicar você, e você vai estar participando desses trabalhos também, tá bom? Então nos ajude com isso em nome de Jesus. E por fim, eu quero lembrar que nós vamos ter o nosso culto de ação de graças da nossa denominação. Vai ser no dia 19 de agosto, lá na Igreja de Nova Vida, em Botafogo, né? na rua do cemitério São João Batista, ali, General Polidoro 165. Vai ser no sábado, às 10 horas da manhã. Então toda a igreja está convidada. Eu peço que você anote na sua agenda. Se você puder, esteja presente, porque vai ser um evento de toda a denominação, onde todas as igrejas estarão presentes.
Amém? Nós vamos celebrar a Deus pelo nosso 2º ano de existência, agradecendo a Deus pelo trabalho que Ele tem feito em nosso meio, pelas vidas que nós temos conseguido alcançar, né? Nós estamos aí nos reorganizando, né? A parte de evangelismo, há um projeto em andamento, né? Que começou, foi esse mês, já o mês passado, foi julho, né? Foi final de junho, finalzinho de junho, nós recomeçamos o trabalho denominacional de evangelismo. A primeira igreja evangelizada foi lá em Três Rios, e a próxima igreja vai ser em Coelho da Rocha. Então, ore também pela nossa denominação, para que a gente consiga retomar os trabalhos, principalmente os trabalhos evangelísticos, os trabalhos missionários, né? Em outubro, um grupo de pastores vai estar viajando para a Bahia. Nós temos algumas igrejas na Bahia. Nós temos igreja em Ilhéus, nós temos igreja em Itabuna, Itapé, e mais duas que eu esqueci o nome do lugar agora. Nós temos pelo menos umas 4 igrejas na Bahia, e em outubro um grupo de pastores, junto com o bispo Luiz Paulo, vão estar visitando as igrejas lá da Bahia, no sul da Bahia, e pregando nessas igrejas e fazendo um trabalho também com o Presbitério Nacional. Então, o dia 19 de agosto vai ser muito importante para nós. Coloque aí na sua agenda, encontro na igreja de Botafogo, às 10 horas da manhã. Posso ouvir um amém? Então, conto com você também para esse trabalho em nome de Jesus. Esses são os nossos anúncios principais. Agora eu quero saber se nós temos alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Se você estiver nos visitando pela primeira vez, eu só preciso que você levante a mão. Eu não vou pedir para você ficar em pé. Temos um visitante ali atrás, que Deus seja louvado. Receba uma lembrança da nossa igreja. Quem estiver perto, nos ajude a receber com muito carinho nosso irmão. Mais alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Só preciso que você levante a mão, que a gente quer entregar uma lembrança até você. Amém? Como é que nós recebemos? Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo a essa igreja, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos orar. Aliás, o nosso culto ao Senhor também é um culto de oração. Todo culto, graças a Deus por isso, é um culto de oração. E há pouco nós estávamos falando sobre o trabalho no Lourenço Jorge. Veja, isso aqui é uma lista de pessoas que foram visitadas no Hospital Lourenço Jorge. Todas essas pessoas foram visitadas, e nós estamos colocando aqui em oração, buscando a Deus, intercedendo pela vida deles. Mas nós também temos outras pessoas que estão precisando da nossa oração, como é o caso da irmã Marília, que está internada no Carlos Chagas. Segundo a sua irmã, ela está com um tumor no pâncreas. Vamos orar pela vida dela em nome de Jesus. Queremos agradecer a Deus também pela chegada da Letícia. A Paloma hoje foi para a maternidade, a Letícia já nasceu, as duas estão bem, amém? A glória do Senhor. Então estamos alegres por esta chegada desta querida Letícia, que com certeza vai encher esta família com muita alegria. Continuamos orando pela irmã Cida Peroni, que está com um problema crônico na coluna. Continuamos orando pela Raquel, irmã da Lília, pela Guiomar, mãe da Adelaide, pela Leda, mãe da Beatriz, pelo Paulo Roberto, pai da Mariane. Nós continuamos orando pelo Carlos Guerra, pai do nosso irmão Guerra, pela Ruth, irmã da Noemi, Henrique Torres, filho da prima da Cristina Sampaio, Maria do Carmo Vasconcelos, irmã do Alexandre, continuamos orando por ela, foi diagnosticada com câncer, estamos clamando a Deus pela vida dela. Fernanda Flor, amiga da Fernanda, nossa irmã baterista, estamos clamando a Deus pelo milagre na sua vida em nome de Jesus. Também temos orado, meus irmãos, aqui pela nossa região. Nós temos sofrido, aliás, a Zona Oeste toda tem sofrido com a questão da violência, com a guerra entre milícia e tráfico. E nós temos sentido os efeitos na igreja. Aliás, eu tenho conversado com alguns pastores, e em todas as igrejas está acontecendo. Estive reunido com um pastor amigo recentemente, da região da Baixada, e ele estava me dizendo: meu irmão, lá na igreja está a mesma coisa.
Nós estamos no meio desse fogo cruzado. As pessoas hoje têm medo de sair na rua e tivemos que mexer nos horários de culto, né? Ele me dizendo, eu falei, pois é, nós também tivemos que mudar os horários de culto. Então nós estamos clamando a Deus pelo nosso Rio de Janeiro, amém, irmãos? Para que haja paz. Pastor, por que orar? Porque Deus pode todas as coisas. Nós precisamos crer que a oração muito pode em seus efeitos. Sabe por que muitas vezes pessoas não oram? Porque não acham que vai fazer diferença. Meus irmãos, há alguns anos atrás, eu estava enfrentando uma situação particular difícil, que aos olhos humanos eu não tinha como resolver, com pessoas que não eram cristãs, e eu comecei a orar. E ao longo daquele processo o Senhor foi me ensinando, porque às vezes a gente ora por tantas coisas, mas a gente não ora por algumas outras coisas, achando, não, isso aqui eu consigo resolver, isso aqui eu tenho condições de fazer. Ora, meus irmãos, nós temos que aprender a levar tudo a Deus em oração. E ao longo daquele processo o Senhor foi me mostrando como Ele estava agindo mediante a oração. E de repente, aquilo que a princípio eu tinha condições de resolver, e a coisa tomou uma proporção que não tinha mais condições de resolver, através da oração, Deus agiu. Porque não há nada, absolutamente nada impossível para o nosso Deus. Às vezes nós nos pegamos meio que incrédulos, achamos que não, eu não vou orar por isso não, porque afinal de contas Deus deve estar ocupado demais. Deus não está ocupado, Deus não está cansado, Deus não está desanimado, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, amém? Então nós temos que aprender a ter esse relacionamento com Deus em oração. O que eu vou entregar a Deus, pastor? Tudo, absolutamente tudo. Deveríamos levar todas as nossas súplicas e petições ao Senhor sempre, porque Ele pode fazer qualquer coisa. Mas às vezes nós esquecemos dessa prática. Às vezes nós achamos que Deus não vai interferir naquilo. Deus pode tudo, meus irmãos. Seja questões de saúde, sejam questões na empresa onde você trabalha. Aliás, a Rose deu terça-feira um testemunho do trabalho dela, autorizada pela sua chefe, uma situação impossível, mas que através do poder da oração Deus abriu a porta. Questões com vizinhança, com família, seja o que for, meus irmãos, nós temos que aprender que nós devemos levar tudo em oração a Deus. Posso ouvir um amém? E é por isso que a cada culto nós estamos dobrando os joelhos. A cada culto nós estamos dobrando os joelhos. Para quê, pastor? Primeiro, para nos curvarmos diante do Rei da Glória. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dessa igreja. Posso ouvir um amém? E segundo, para nós aprendermos a entregar tudo em oração a Deus. As batalhas não serão vencidas na força do nosso braço, as batalhas serão vencidas pelo poder do nosso Deus. E é por isso que eu quero convidar você agora a dobrar os joelhos. Depois de ler esses nomes, depois de ler esses pedidos, eu vou desligar o microfone. E você vai ter alguns instantes para primeiro apresentar o seu pedido a Deus. E daqui a pouquinho nós vamos orar juntos, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pois sabemos que a Tua presença está neste lugar. Tua palavra diz que os Teus olhos e os Teus ouvidos estão atentos a tudo que acontece neste lugar, ó Pai. Senhor, que a nossa oração possa chegar ao Teu trono, que o Senhor possa mover a Tua mão, Pai, e nos abençoar. Que nessa noite, ó Pai, vidas sejam curadas, ó Pai, em nome de Jesus. Que vidas sejam restauradas, ó Pai, em nome de Jesus. Que a Tua bênção seja derramada, Senhor, sobre nós nessa noite. Oh Deus amado, Deus querido, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Ajuda-nos, ó Deus, a termos um relacionamento contigo, ó Pai. Muda os nossos corações, ó Deus. Muda as nossas mentes, ó Pai, para que possamos amar como o Senhor amou, para que possamos obedecer como o Senhor obedeceu, para que possamos, Senhor, sermos conhecidos por sermos Teus imitadores, ó Pai. Para que possamos ser chamados de cristãos, porque parecemos com o nosso Mestre. Pai querido, de joelhos dobrados, nós também dobramos o nosso coração, reconhecendo que os céus governam sobre as nossas vidas. Pai, tudo entregamos em Tuas mãos. Pai, eu peço a Tua bênção nesta hora sobre as nossas vidas, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, e que a igreja do Senhor diga amém. Que Deus te abençoe. Você pode sentar. Nós vamos passar o momento do ofertório, momento que também faz parte do nosso culto ao Senhor, em que Deus nos permite abençoar a sua casa. Se você precisar do envelope, é só você levantar a sua mão e as irmãs chegarão até você. Este envelope é para dízimos e ofertas. Se você quiser abençoar a casa de Deus, fique à vontade. Nós temos projetado aqui também as contas da igreja com o número do Pix. Essas informações também estão nos envelopes, e os diáconos estão posicionados com as maquininhas, caso você queira utilizar o cartão. Nada aqui é obrigatório, tudo aqui é fruto do amor e da obediência ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém? Se você já preparou o seu envelope, é importante trazer até o altar. Traga até o altar do Senhor e receba a bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Pode trazer.
Amém. Vamos ficar de pé. Nós temos um segundo momento onde as salvas irão passar. Você também pode ofertar ao Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, aqui está a Tua provisão, ó Pai. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito a esta igreja. Passamos um momento difícil na pandemia e o Senhor nos sustentou. Depois da pandemia, Senhor, vimos as entradas da igreja caírem, Senhor, mas nada nos faltou, porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu sei, Pai, que o Senhor vai continuar levantando homens e mulheres fiéis, que dizimam não por obrigação, mas com alegria no seu coração, ó Pai, que ofertam com generosidade para a Tua obra, porque entendem o que é feito neste lugar, ó Pai. Senhor, abençoa cada lar aqui representado, Pai, que não falte o pão de cada dia, Senhor, que haja provisão em cada casa. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Que Deus te abençoe. Você pode sentar. Enquanto nós passamos as salvas, vamos louvar o nome do Senhor. Próximo domingo, dia 30/7, nós vamos ter batismo nas águas aqui no culto da noite, às 18 horas. Então quero convidar toda a igreja a estar presente para nós podermos nos alegrar com os nossos irmãos e irmãs que vão estar passando pelas águas batismais. Então coloque aí na sua agenda, próximo domingo à noite, batismo nas águas. Aqueles que estão terminar o curso hoje, com certeza vai ser um dia de muita alegria. Creio que festa nos céus, pois o Senhor está colocando mais pessoas dentro do seu reino. Amém? E Deus seja louvado por isso. Tenho certeza que será uma noite de muita alegria e contamos com a sua presença. Posso ouvir um amém? Vamos à palavra do Senhor. Hoje o Lucas vai estar nos abençoando com a palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Boa noite, meus irmãos. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém? Peço que você abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 5, amém? Que diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário,
ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Deus. Muito obrigado, Pai, porque somente por intermédio de Cristo é que podemos ouvir a Tua palavra, só por intermédio do Teu Espírito que podemos guardá-la em nosso coração. Te pedimos, Pai, mantenha a nossa mente, o nosso coração cativos a Ti nesse momento. Que Teu Espírito Santo possa falar a nós e que possamos sair daqui vivificados, abençoados e renovados pelo Teu Espírito. Anula minha carne, Senhor, que Tu fales conosco e não eu. Em nome de Jesus. Amém. Eu dei o tema a essa mensagem, uma frase que comumente, várias e várias vezes, nós acabamos ouvindo e até falando, né, por aí, algo parecido com isso. E o tema é: melhor é confiar na providência de Deus. Melhor é confiar na providência de Deus. Você pode repetir comigo? Melhor é confiar na providência. Mais uma vez. Melhor é confiar na providência de Deus. E aqui a gente já começa vendo nesse texto, Paulo ele trata sobre essa questão da providência. E aí tem outro ponto. Quando nós pensamos em providência, necessariamente, rotineiramente, às vezes a gente pensa: Deus vai me abençoar. Que também pode ser uma interpretação dessa palavra. Mas o que eu quero trazer aqui para nós essa noite é providência como soberania. Então, quando a gente pensa melhor confiar na providência de Deus, você pode pensar melhor confiar também na soberania de Deus. Mas, Lucas, por que então você deu o nome de providência e não soberania? E aí, porque eu me baseei uma boa parte desse sermão num livro chamado Providência, do pastor americano John Piper. Inclusive, recomendo fortemente que, se você tiver o interesse pelo assunto, pode adquirir esse livro. Tem em fácil acesso em qualquer site por aí. É um excelente livro. E nesse livro ele traz algumas questões interessantíssimas sobre providência, qual eu achei, acredito que inspirado pelo Espírito Santo, importante para falarmos essa noite. Mas antes, eu quero dar só um contexto aqui do que está acontecendo quando Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos. E a principal coisa, eu acho que o que a gente precisa tirar mais como núcleo dessa carta, né, como um contexto, é o local que Paulo estava. Paulo, ele estava preso. Filipenses é uma das cartas da prisão. E por que Paulo estava preso? Porque ele cometeu um crime? Porque ele matou alguém? Porque ele era perseguidor? Não. Paulo, ele estava preso simplesmente por pregar o evangelho. E aí, prendendo Paulo, o que os soldados daquela época, que Roma pensava: olha, a gente vai segurar Paulo na prisão, e aí acabou. Esses cristãos não vão parar de se multiplicar, eles não vão ter mais quem fale para eles, então vai acabar ali, a gente não vai ter mais problema. Só que exatamente o oposto acontece quando Paulo é preso.
E é de lá, da prisão, em total privação, que Paulo escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Dessa primeira prisão de Paulo. Ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E através dessas cartas, Paulo, ele leva o evangelho a milhares e milhares de pessoas, chegando até nós, que ele, talvez solto, não conseguiria alcançar. Certamente ele não alcançaria 1/3 das pessoas que ele alcançou após as cartas da prisão. E por que isso é muito importante? Porque a gente vê Paulo tratando nessas cartas da soberania de Deus. A gente vê Paulo tratando, mesmo na prisão, do fato de Deus ser um Deus bondoso, misericordioso, soberano. E adentrando um pouco mais agora naquilo que é o nosso tema, faz parte da nossa natureza, da natureza humana, considerar algumas coisas e gostar de algumas coisas que Deus abomina até. Por exemplo, gostamos bastante, todo ser humano gosta bastante de, quando faz alguma coisa boa, ser elogiado. Olha, como que você é bom naquilo que você faz. Olha, você é muito bom. Gostamos, às vezes, de ser elogiados, gostamos de glórias para nós. Gostamos de ser o centro de todas as coisas. Essa é a verdade. Nós, como seres humanos, muitas vezes, com o coração distante do Senhor, gostamos de ser o centro de todas as coisas. E exatamente por isso, é impossível, com o coração longe do Senhor, receber com alegria e gratidão o fato de que Deus é soberano e que, de forma coerente, todas as coisas são para a glória dele e não nossa. Então, com o nosso coração afastados de Cristo, com o nosso coração distantes do Senhor, passa a ser um peso às vezes para nós, passa a ser um problema para nós entendermos que Deus faz as coisas para a sua própria glória, para a sua autoexaltação. Mas por que isso? Porque nós queremos sempre glória para nós. Ou então, a gente, para não tirar um pouquinho, da glória do nosso coração, nós pensamos, às vezes, que conseguimos ditar o rumo de nossas vidas. Olha, se eu fizer isso aqui, vai acontecer isso aqui, e eu vou chegar nesse objetivo que eu tanto tenho. Ou então, eu quero daqui a 5, 10 anos fazer tal coisa, chegar em tal objetivo, ter tal questão, e acreditamos que isso está apenas em nossas mãos, de que nós vamos fazer e tudo vai acontecer da maneira que queremos. Quando não colocamos, às vezes, a culpa no destino ou no acaso. Mas tem uma frase muito interessante de um antigo pastor também, Charles Spurgeon, que ele diz assim, um texto bem curto: o destino é isso, o que tem de ser, será. Mas há uma diferença entre isso e a providência. A providência diz, o que Deus ordena, será. Mas a sabedoria de Deus nunca ordena algo sem propósito. Tudo neste mundo está trabalhando para alguma grande finalidade. Ou seja, o que nós entendemos como destino ou como simplesmente vida é, olha, o que tiver de ser, será. Tem até algumas músicas famosas por aí que cantam isso, né? O que tiver de ser, será. Ou então a gente acredita que o universo está levando, a vida está caminhando e vai ser. O que tiver que acontecer na minha vida será. Contudo, a verdade é que Deus ordena todas as coisas em sua providência. E tudo nesse mundo trabalha e acontece para um grande propósito. E que grande propósito é esse? A glória de Deus, mas nós vamos ver o desenrolar dessa questão.
E aí falamos aqui que é um problema para nós, seres humanos, o fato de que as coisas não acontecem para a nossa glória própria. E isso tem um fator que determina isso. E eu chamei aqui um tópico de identificando o problema. Qual é o problema? O que me leva a não querer que Deus seja glorificado de forma, às vezes, inconsciente? E aí, como seres humanos, nós temos uma aptidão natural. É natural do nosso coração querermos, como falamos, que tudo aconteça da forma que nós planejamos, ou então querermos que, no final das contas, no final de tudo, o nosso nome seja glorificado. Afinal de contas, poxa, Lucas, eu estudei bastante para isso, eu trabalhei bastante para isso, eu acordei cedo, eu dormi tarde, eu passei o dia virado. Então isso é minha glória. Se eu não tivesse ido lá batalhar, se eu não tivesse ido fazer, isso não teria acontecido. Então como que eu vou conceber a ideia de que não foi eu que fiz? Isso é o que o nosso coração pecaminoso nos leva a pensar. É isso que a nossa natureza caída após o pecado nos leva a entender. E é isso que o nosso coração nos leva a buscar. Nós acabamos criando um senso dentro do nosso coração que nos faz acreditar que é injustiça ou até mesmo egoísmo de Deus o fato dele se exaltar, o fato dele exaltar a sua própria glória. Só que quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos o que é a exaltação de Deus. Como que Deus faz todas as coisas para a sua glória? Quando Paulo ele nos traz no versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Nós precisamos parar e pensar, quem é Cristo Jesus? Quem foi Jesus? Quem é Jesus? Senão o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o próprio Deus que se fez carne, como nós vamos ver daqui a pouco, habitou entre nós, morreu naquele madeiro para nos dar a salvação. Então, quando Paulo nos chama a ter o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, Paulo nos chama a imitarmos os seus passos. Paulo nos chama a fazermos a mesma coisa que Cristo Jesus fez. E o que Jesus fez está aqui no versículo 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Deus, o próprio Deus, na forma humana, se fez carne e não se valeu do fato de ser Deus. E muitas das vezes nós, fruto dessa graça, fruto desse sacrifício de Cristo, queremos nos valer do fato de sermos filhos de Deus. Poxa, fulano nem é crente, tem a vida toda errada, e tem carro novo, e tem casa própria, e tem dinheiro na conta, e tem casa de praia, e faz e acontece, tudo dá certo para ele. E eu, filho de Deus, estou aqui passando esse perrengue, estou aqui, nada parece que dá certo para mim, está errado. A gente quer reivindicar, né? Não, eu sou, Senhor Deus, eu sou teu filho. Como que isso pode acontecer? Afinal de contas, eu estou lá, meu dízimo, eu ofereço meu dízimo, eu estou na igreja, eu trabalho, eu faço, mas as coisas não acontecem da maneira que eu queria. E essa é a beleza do Evangelho. Quando Paulo ele nos chama a ter o mesmo modo de pensar em Cristo Jesus, de Cristo Jesus, nós vemos que a primeira ação que ele traz, fruto desse modo de pensar, é que Jesus não se considerou ser igual a Deus, ou seja, humildade, humilhação em Cristo Jesus.
Às vezes a gente pensa que a maior humilhação de Jesus foi morrer na cruz por nós. Mas não, meus irmãos. Isso foi a consequência da maior humilhação de Jesus. A maior humilhação de Jesus foi abrir mão de sua glória e se fazer como nós, criaturas dele. A maior humilhação que Jesus se propôs foi se fazer igual àquilo que ele criou. E como fruto disso, como desdobramento disso, ele se entregou no madeiro por mim e por você. Então, quando Paulo ele nos chama a ter o mesmo modo de pensar em Cristo Jesus, ele nos chama a abandonar esse nosso pensamento de exaltação, de glória própria ao nosso nome, de que tudo depende de nós, e nos chama a uma vida de humildade e humilhação aos pés do Senhor. Porque Jesus, quando ele não se considera ser igual a Deus e caminha para fazer aquilo que o Pai em sua glória havia determinado, ele está se humilhando como servo. A gente vê no versículo 7, ele está se humilhando como servo, ele assume a forma de servo, ou seja, assume a forma humana e se humilha aos pés do Pai. E é isso que Paulo nos chama a atenção, é para isso que o Senhor nos chama através da mensagem de Paulo. Só que nos nossos dias as coisas parecem estar invertidas. A gente liga a televisão e ouve alguém falando que Deus vai fazer, que Deus tem que fazer e vai acontecer. Ou então, nós entramos na internet e ouvimos pessoas falando: olha, você é o centro do coração de Jesus, olha, Deus vai fazer, olha, e com palavras bonitinhas. Mas, meus irmãos, todas essas palavras bonitinhas que tiram a glória de Deus e colocam o ser humano como centro de todas as coisas, são palavras que anestesiam pessoas para o caminho do inferno. Porque quando nós pensamos que não é mais o Senhor que determina todas as coisas, que não é mais a mão do Senhor, a providência de Deus, a soberania dele, nós passamos a confiar em nossas próprias mãos. Nós queremos dizer o seguinte: Senhor, não preciso de Ti, eu posso dar um jeito. Ou então, como o próprio pastor falou aqui agora, antes da oração, às vezes a gente quer entregar só uma parte a Deus e a outra parte: não, Senhor, deixa que eu resolvo isso aqui. Nós estamos dizendo: Senhor, para isso aqui eu preciso de Ti, mas para isso aqui pode deixar comigo. Só que aí nós voltamos ao tema. Você lembra do tema? Melhor é confiar na providência de Deus. Melhor é confiar na providência de Deus do que no meu próprio coração. Melhor é confiar na providência de Deus do que nas minhas próprias mãos. Melhor é confiar na providência de Deus do que naquilo que eu acho que devo fazer. Quem nunca também ouviu ou passou pela rua e leu placas de locais com propagandas assim: olha, pare de sofrer. Ou então, aqui o milagre acontece. Ou então, Deus vai te dar. Todo esse tipo de coisa, tanto aquelas que falamos, as palavrinhas bonitas, quanto essas promessas vazias, são fruto de uma teologia deturpada. Isso não é Bíblia. Isso é o coração humano querendo ditar aquilo que a Bíblia não diz, querendo dizer o que a Bíblia não promete. Porque é fácil alguém chegar e falar: olha, você crê que vai ter isso e vai ter aquilo? Dá uma glória a Deus, determina e faz promessas que eu não posso cumprir, e que se não acontece na sua vida, eu digo: olha, faltou fé no seu coração. Tudo isso pelo ego do coração humano, tudo isso
pela glória que o ser humano, que nós achamos que temos, mas não temos. Paulo ele vai seguir falando e tratando essa jornada de Cristo, dizendo no versículo 7, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, e como às vezes é difícil para nós, né, no momento da dificuldade, entendermos que aquilo é provisão do Senhor, entendermos que aquilo faz parte da providência de Deus em nossa vida, e entendermos que aquilo é um processo. E por isso, pelo nosso coração, e quando a gente fala de identificar o problema, nós identificamos o problema. Qual é o problema de sermos resistentes à glória de Deus? O nosso próprio coração. O nosso coração, o nosso ego é um problema quando afastados da vontade de Deus, que está clara aqui na Bíblia. E por isso temos muita dificuldade em entendermos ou em aceitarmos, como se a gente precisasse aceitar alguma coisa, ou em aceitarmos que Deus trabalha para a sua própria glória, que o mundo anda, que as coisas acontecem regidas pelo Senhor para a própria glória de Deus. Isso também fica claro, e eu vou pedir para você abrir no outro texto, rapidamente, que é Jeremias 17, versículo 5. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Que diz assim: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Outras versões vão dizer: maldito do homem que confia no próprio homem. E aí, quantas das vezes nós não olhamos para esse texto e falamos assim: tá vendo aí? Por isso que eu não confio em ninguém. Por isso que eu sou eu mesmo aqui, Deus, e o outro está errado. Mas quando a gente olha para esse texto e entende todo o contexto, e entende aquilo que Jeremias traz para nós, na verdade o que isso está dizendo não é para você não confiar na outra pessoa. Não é para você não ter amigos. Não é para você confiar em pessoas que têm boas intenções e te cercam. O que está dizendo aqui é para não confiarmos em nós mesmos. Porque só tem duas alternativas para o ser humano. Ou nós vamos confiar na providência, na soberania de Deus, ou nós vamos confiar em nós mesmos. Jeremias vai dizer que confiar em nós mesmos é um problema. E Jesus, nos evangelhos, Paulo vai dizer nas suas cartas, e a gente vê de capa a capa na Bíblia, que melhor é confiar na providência de Deus. Então nós só temos duas alternativas. Ou nós confiamos em nós mesmos, ou nós confiamos em Deus, em sua providência. E confiar em nós mesmos é fruto da rebelião do nosso coração, como já falamos, é fruto do pecado. E precisamos fugir dessas coisas que alimentam a nossa resistência à glória de Deus. Porque o nosso coração ele é resistente à glória de Deus. Nosso coração humano, naturalmente, tende
a querer glória para nós, como falamos e estamos aqui repetindo, mas precisamos fugir dessas coisas. Como? Assim como Paulo nos ensina, usando o exemplo do próprio Jesus Cristo. E vimos agora nos versículos 7 e 8 que o Senhor ele se esvaziou, ele assumiu a forma humana, aqui de Filipenses 2, ele assumiu a forma humana nos versículos 7 e 8 e se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E até aqui, vemos um problema. Com os olhos humanos, nós vemos um problema até aqui. Se humilhar, o Senhor assumir forma de servo, o Senhor morrer na cruz. Se formos parar com os olhos humanos e se não soubéssemos daquilo que acontece fruto da redenção em Cristo Jesus, olharíamos para isso aqui como um grande problema. E meus irmãos, para o mundo isso pode ser um problema. Para o mundo isso pode ser um problema. E por isso, repito, o coração humano resiste à glória de Deus. E nós esperamos, às vezes, glórias ao nosso nome nessa terra. E aí tem uma outra frase também que eu gosto bastante de Charles Spurgeon, que ele diz assim: você espera ser honrado em um mundo onde o seu Senhor foi crucificado? Às vezes nós esperamos ser honrados, mas quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos aqui para o que Paulo está falando à igreja de Filipenses, aos filipenses, nós vemos completamente o oposto daquilo que nós esperamos. Nós esperamos ser honrados, mas o que nós vemos aqui é um Cristo crucificado, é um Cristo humilhado, é um Cristo que se fez carne, que habitou entre nós e que deu a sua vida por amor. E às vezes nós esperamos o completo oposto, que não esperemos ser honrado no mundo onde nosso Senhor foi crucificado. Mas Lucas, até aqui você só me deu má notícia. Você disse que o nosso coração nos leva a querer glória própria. Você disse que o nosso coração nos leva a ser resistentes à soberania de Deus. Mas e aí? O que acontece após isso? Você está me mostrando o exemplo que nós precisamos ter, como Paulo nos traz, que é Cristo Jesus, é se humilhar, é ser humilde. Mas, meus irmãos, a Bíblia sempre nos traz não digo um problema, mas digo um choque de realidade, e nos traz logo depois uma boa notícia. E qual é o oposto disso tudo? Qual é o lado bom disso tudo? A partir do versículo 9, em Filipenses 2, Paulo vai dizer: por isso também Deus o exaltou. Exaltou quem? Cristo, aquele que se humilhou. O exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos nos alegrar, nós precisamos olhar para isso com esperanças, porque a palavra do Senhor vai dizer que Cristo, Ele abriu o caminho para nós, Ele já percorreu um caminho para a salvação. Ele passou da morte humilhante, Ele passou de uma vida de total humilhação para exaltação em glória, para exaltação ao lado do Pai, para exaltação nas mansões celestiais. E é esse o caminho que iremos trilhar. Contudo, se confiarmos em nossos braços, se confiarmos em nós mesmos, isso aqui não pode e não vai ser o resultado. Se confiarmos nos nossos braços, se acharmos que temos direito a algo simplesmente porque eu sou bom, se acharmos que somos bons o suficiente para merecermos algo, esse não será o resultado
da confiança que empregamos em nós mesmos. Contudo, melhor é confiar na providência de Deus. E melhor é confiar, parafraseando, na soberania de Deus. Porque até aqui vimos o que Cristo passou. Só que a partir do versículo 9, Paulo ele nos traz o resultado disso. Paulo ele nos traz o desdobramento dessa humilhação. Paulo nos traz o desdobramento de tudo que Cristo se propõe a passar aqui na terra. E talvez em nosso coração também nós caminhamos e pensamos que eu vou sofrer para ser humilhado. Afinal de contas, os humilhados serão exaltados, então eu estou passando essa humilhação aqui, Deus sabe, mas olha, esse ano está difícil, mas é porque ano que vem Deus vai me dar uma coisa boa. Não, esse mês está difícil, mas é porque mês que vem coisas boas vão acontecer na minha vida. E quantos de nós às vezes não nos pegamos pensando essas coisas? Contudo, meus irmãos, o que o Senhor nos promete não está nessa terra. O que o Senhor nos promete não é algo que podemos tocar apenas. Não é algo que podemos visualizar com olhares humanos. Quando nós olhamos a partir do versículo 9 do capítulo 2 de Efésios, nós vemos o que Cristo nos prepara, o caminho que Cristo preparou para nós. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Meus irmãos, confiar no nome que está acima de todo nome é ter certeza de uma salvação ao lado daquele que fez todas as coisas por nós. Às vezes temos dificuldades em entendermos que a nossa salvação faz parte dos planos de Deus. Às vezes é difícil para nós aceitarmos que do início ao fim a nossa salvação é obra do Senhor. Mas isso na verdade deveria ser um grande alívio para o nosso coração. Porque quando pensamos que depende de nós, meus irmãos, eu digo por mim, eu estaria lascado. Se dependesse apenas dos meus braços, se dependesse da minha fé apenas, se dependesse de quem eu sou, eu tenho certeza que o inferno seria o lugar que eu iria. Porque é isso que eu mereço, é isso que nós seres humanos merecemos. Mas por conta da obra realizada na cruz, por conta da exaltação de Cristo após a sua total entrega, é que mesmo sem merecermos, o Senhor, Ele nos conduz a lugares celestiais, Ele nos promete uma vida eterna. E tudo isso é para a glória dEle. O nome do Senhor, Ele é glorificado em tudo. Se nós estivermos passando por problemas, glórias a Deus por isso. Se estivermos passando por momentos bons, glórias a Deus por isso. Quantas vezes não nos pegamos com pessoas, ou até mesmo nós, doentes, e a gente vai lá, ora, e o Senhor leva essa pessoa, e a gente fala, pô, como pode? Mas eu orei, mas nós oramos. Glórias a Deus por isso. O fundador da nossa denominação, o Bispo Roberto, ele era um homem muito usado por Deus. Conta a história de que ele era um homem que orava, e eu tenho certeza aqui que pessoas viram isso. Ele orava e pessoas eram curadas. E diversas vezes. E como que ele morre? Na mesa de cirurgia, doente. Como você explica isso? Como que a gente vai explicar um homem que Deus usava para curar pessoas morre justamente por conta de uma doença? Isso é para mostrar, meus irmãos, assim como foi na vida do Bispo Roberto, é na nossa vida, que ao Senhor pertence toda a glória. Que o Senhor, Ele é soberano. E se Ele quisesse, Ele poderia ter restaurado a saúde do Bispo Roberto. Se Ele quiser, Ele pode restaurar a minha e a sua saúde. Mas se Ele quiser também, Ele pode simplesmente nos levar. E aí, tem algo muito importante também. Certa vez eu ouvi
que a morte, como a Bíblia diz, né, que a morte dos santos é preciosa para o Senhor, a morte é o último estágio da vitória do cristão. A morte é o último estágio da nossa vitória. Porque após a morte, o inimigo não pode mais nos tentar. Após a morte não tem mais doença. Após a morte não tem mais choro. Após a morte, nós estaremos com o nosso Senhor. E só porque por que devemos ter essa esperança? Somente porque o Senhor, em sua soberania, nos salvou. Ele enviou Jesus, como Paulo retratou aqui. Jesus se humilhou, Jesus se fez carne, Jesus se entregou no madeiro, mas Jesus também foi exaltado, e Jesus preparou o caminho para nós. E o nosso único papel nessa terra, meus irmãos, é vivermos para a glória de Deus. E por fim, após a consumação em Jesus, tudo se completa. A obra da cruz é a concretização do plano de Deus e é o que nos garantiu uma eternidade ao lado do Pai. Então que possamos olhar para Jesus, assim como Paulo nos chama a olhar, e ter o mesmo modo de pensar dele. Que possamos fugir de nos gloriar nessa terra, meus irmãos. Que possamos buscar sempre a glória de Deus. E eu quero fechar com mais uma frase agora de Jonathan Edwards, também um pastor de séculos passados, que diz assim: vemos que o objetivo supremo e final das obras de Deus é realmente apenas um. E esse objetivo único é chamado mais apropriadamente e extensivamente de glória de Deus, nome pelo qual é mais comumente chamado na Escritura. Ou seja, no fim de tudo, só tem um objetivo, só tem um chamado, e o Senhor nos chama para um propósito: glorificar o nome de Deus. Por isso, meus irmãos, entre confiar em nossos próprios braços, entre confiar na nossa própria força e confiar na soberania do Senhor, na providência dele, é melhor confiar na providência de Deus, pois ele é quem nos garante. E eu quero fechar com 3 aplicações práticas, 3 pontos bem rápidos, que são os seguintes. Número 1, arrependa-se. Que possamos nos arrepender de esquecer da glória de Deus. Que possamos nos arrepender de sermos resistentes ao nosso Senhor. Número 2, deixe o orgulho de lado. Que possamos entender que o nosso orgulho só nos afasta de Deus. E que possamos buscar sempre a glória de Deus. E número 3, confie na soberania ou providência de Deus. Que o nosso coração esteja sempre disposto, por obra do Espírito Santo, a entendermos que nós não somos nada, que nós não podemos nada, e que é melhor confiar na providência de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Perdoa-nos, Deus, por todos os momentos em que colocamos a nossa confiança em nós mesmos, por todas as vezes que fomos resistentes à tua exaltação, Pai. Por todas as vezes que, mesmo de forma inconsciente, Senhor, buscamos a glória para nós. Que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, dos nossos corações. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque somos falhos, pecadores e totalmente dependentes de Ti, Senhor.
Nos ajude a olharmos para a Tua obra em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida que glorifique o Teu nome, Senhor. Nos ajude, Senhor, a buscarmos a cada dia, em tudo que fizermos, glorificar o Teu santo nome, Senhor. Tenha misericórdia de nós, misericórdia do nosso coração, Senhor. Que possamos todos os dias estarmos dependentes e alicerçados na Tua palavra, na Tua forte mão. Que assim como Jesus, que possamos ter o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, assim como Paulo nos chama, e possamos nos humilhar na Tua presença, possamos deixar de lado tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. E que possamos também, nos ajude, Senhor, a confiar na obra que Cristo já realizou. Nos ajude, Senhor, a trilharmos o caminho que Cristo preparou para nós, Senhor. O caminho que é para a Tua glória, que é para a Tua exaltação, Senhor. E o caminho que nos dará a vida eterna. O caminho que nos leva às regiões celestiais em Cristo Jesus. O caminho que nos garante uma vida ao Teu lado, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Que o Senhor possa ter falado aos nossos corações. Obrigado, Senhor. E que possamos nos lembrar a cada dia daquilo que Tu tem para nós, que é glorificar o Teu santo nome. Nos ajude, Senhor, a confiar na Tua providência e Tua soberania em todos os dias de nossa vida. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor. Amém. Vamos ficar de pé. Que Deus seja louvado. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra proclamada. Que esta semente, ó Pai, possa produzir fruto em nossas vidas. Que, regada pelo Teu Espírito Santo, possa produzir muitos frutos em nós durante essa semana, Pai. Leva-nos agora, Senhor, de volta aos nossos lares, guardados e protegidos em Ti, Senhor. Que esta semana seja uma semana de bênção e de vitória nas nossas vidas, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Louvado e bendito seja o Teu nome para todos sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Que a Igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Vá em paz em nome de Jesus. Cantina está funcionando. Que Deus abençoe sua vida. E os diáconos vão estar aqui orando pelos enfermos e ungindo com óleo em nome de Jesus. Deus abençoe.